Olha, irmãos, Paulo fala aqui de tempos trabalhosos. Nos últimos dias, é esse o cenário que ele vê, inspirado por Deus. Esses dias, mesmo eu estava conversando com um colega, um ex-colega de trabalho, e a gente acabou entrando num assunto interessante. Muitas pessoas, ele pensa, como muitas pessoas pensam hoje, que de alguma maneira o mundo vai melhorar. Talvez algumas pessoas aqui tenham esse pensamento, essa ideia, que o mundo vai melhorar. Ele disse, olha, eu creio que o homem, pelo estudo, que ele vai evoluir e que as coisas vão melhorar. Eu confio nisso. Alguns creem que por meio da religião o mundo vai melhorar. Outros creem que por meio da política o mundo vai melhorar. Outros creem que sem política, né, os John Lennon da vida, sem política, sem religião é que o mundo vai melhorar. Então tem muitas ideias, muitos conceitos. Mas eu até citei alguns versículos para esse colega e falei, olha, eu gostaria até de poder partilhar do seu pensamento. Mas, na verdade, o que eu vejo e eu creio é que não vai ser assim. Porque não é esse o cenário que a Bíblia mostra para a gente. E a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por aquele que está sobre todas as coisas. Então, nós temos todas as razões do mundo para crer, ou pelo menos a razão fundamental para crer, que o que aguarda o nosso planeta, o nosso mundo, são dias trabalhosos. O que quer dizer dias trabalhosos? Dias complicados, dias difíceis, tempos complicados. E quando ele fala nos últimos dias, a Bíblia se refere a esse período todo, desde Cristo para cá, nós já estamos nos últimos dias. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela não está se referindo especificamente àqueles, talvez, aqueles últimos meses, né? Que aguardam ou que antecedem a vinda de Jesus. Todo esse período. Por que a Bíblia trata assim? Os últimos dias, todo esse tempo. Quer dizer que nós já estamos há 2000 anos nos últimos dias? E vai saber quanto tempo mais vai passar. Por quê? Nós não temos um tempo determinado para nós, claro, de quando vai ser a volta de Cristo. Isso não é revelado para o homem. Essa realidade, segundo Jesus mesmo disse, está guardada ali, vamos dizer assim, trancada a 7 chaves pelo Pai. Deus guardou para si e não foi revelado. Quando exatamente isso vai ocorrer? Daqui quanto tempo? Pode ser que nós estejamos assim na iminência da volta de Cristo. Pode ser que ainda leve algumas centenas de anos, talvez milhares, sei lá. Eu creio que não, mas aí é opinião, é ponto de vista, né? O fato é que nós estamos nos últimos dias e o mundo vai tomando um determinado rumo. E note, Paulo escreveu aqui para Timóteo, escreveu para um crente, escreveu para que Timóteo instruísse as igrejas. A igreja lá em Éfeso. Então ele está falando para crentes. É um alerta principalmente para nós, que já servimos ao Senhor. Aguarde, porque nós temos pela frente tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós vamos ler os versículos seguintes aqui.
onde ele descreve por que eles vão ser trabalhosos esses dias. Versículo 2 até o versículo 5, nós lemos o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Mantenha a distância. Então ele está dizendo, olha, os homens vão se tornar cada vez mais amantes de si mesmos. Não quer dizer que antes não tinha isso. Nossa, o mundo naquela época de Paulo era uma maravilha. Ou que no Velho Testamento não tinha ninguém assim. Amante de si mesmo, quer dizer egoísta. Será que não tinha homens egoístas, amantes de si mesmos antes? Tinha, mas o que Paulo está enfatizando aqui é que essas coisas são pecados. E que eles vão tomando um volume, onde nós vamos ver cada vez mais os homens se arraigando nisso. E quando falo homens aqui, é a espécie humana, tá? É antropos. Às vezes eu lembro, né? Quando aparece no grego aqui, antropos é o homem, é a raça humana. Quando é andros, é o homem, o sexo masculino. Tá? Aqui é homem e mulher. Tá certo? Então, homens e mulheres amantes de si mesmos. Cada vez mais nós vemos isso. As pessoas egoístas, querendo tudo para si. Por que nós vemos tanta injustiça social? Porque as pessoas amam a si mesmas, não amam o próximo. Porque eles amam o dinheiro, são avarentos, como diz aqui logo em seguida. Amam a si mesmos, são avarentos, amam ao dinheiro. O nosso país, né? A gente está em época de política, dá desgosto de votar. Por quê? Né? Muita gente, o povo diz, dá desgosto de votar, eu vou votar contra a vontade, porque eu não vejo ninguém que seja, em quem eu confie realmente, que seja honesto, que seja digno do meu voto. Mas por que nós vemos um cenário tão terrível assim? Pode ser que haja alguma exceção, mas de uma maneira geral, o que o próprio povo vê é isso. Não são pessoas dignas, são pessoas amantes de si mesmas e amantes do dinheiro. Só que muitos dos eleitores, se estivessem no lugar deles, dos candidatos, fariam a mesma coisa. Por que falta dinheiro? Olha só, nosso país, todo mundo fala, né? É um país rico. Implantando tudo dá. É um povo que trabalha. O empresariado brasileiro é muito criativo. Nós temos várias riquezas no país. Só que falta dinheiro na saúde, falta dinheiro para estradas, no transporte, falta dinheiro para segurança, falta dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para nada. Onde é que está o dinheiro? No bolso de meia dúzia, né? Por quê? Essas pessoas que estão lá, elas olham para si mesmas. Elas são amantes de si mesmas. Só que se a gente tirar toda essa turma, vamos por outro partido. Vai entrar outra gangue com o mesmo pensamento. E se fizer uma revolução, vamos tirar eles, vamos nós lá. Vão entrar outros que quando verem a oportunidade vão se tornar mais bandidos do que os que já estão lá. Por quê, irmãos? Porque o homem é assim, não é o político que é assim. O homem é assim, pecador.
Tem muitas pessoas que pensam, não, eu não faria isso. Olha, tem muita gente fazendo isso e que antes disse que não faria. São amantes de si mesmos, porque vem o pobre padecendo, vem a miséria, vê tanta coisa ruim, pessoas padecendo nos corredores dos hospitais, morrendo, e isso nem dói no coração dessas pessoas, porque eles roubaram tanto que, quando eles ficarem doentes, eles podem pagar os melhores hospitais, ou eles vão para o exterior. Não é assim? Todo mundo sabe que é assim. Eu não estou falando novidade. A grande maioria, eu poderia dizer, é isso. Mas não é o político, tá? Eu quero frisar isso. É o homem que é assim. Tá? Dentro da política, fora da política. E nós vamos ver aqui, nas igrejas, infelizmente é assim, no mundo religioso, tá? Mas então a gente vê, olha só, presta atenção nessa lista que nós lemos aqui. Egoístas, né? Amantes de si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro, das riquezas, presunçosos, quer dizer, são arrogantes, soberbos, orgulhosos, né? Nariz em pé, blasfemos, não respeitam a Deus, são desobedientes a pais e mães. Quem é desobediente a pai e mãe é desobediente às autoridades. A gente vê tanta gente que se julga acima da lei, né? Ele se acha tão poderoso que ele é desobediente a pais e mães e ele se torna um desobediente à lei. Ainda que ele seja tido como um cidadão de bem. Ingratos, ingratidão é uma coisa terrível, são profanos, sem afeto natural, não têm apego natural às pessoas, são irreconciliáveis, uma outra tradução para essa palavra seria implacáveis, não tem piedade, não tem misericórdia, eles passam por cima mesmo. A gente vê isso, né, nas empresas, tem muitas pessoas que são implacáveis, para ele chegar onde ele quer chegar, ele passa por cima do seu companheiro, do seu colega, puxa o tapete dele, não é assim? A gente vê tantas histórias disso, né? Mas nós estamos num mundo competitivo, capitalismo, meu amigo. Né? Tem gente que passa essa filosofia. Se você não for assim, você vai ser o trouxa. É a filosofia de vida que vai crescendo. O mundo é dos espertos. E aí nós vamos seguindo essa linha, né? O homem, a sociedade humana vai tomando esse rumo. Caluniadores, né? Prejudicam outras pessoas com acusações falsas, incontinentes, ou seja, descontrolados. O que a gente mais vê hoje é a pessoa descontrolada. Faz o que vem na cabeça, não respeita os direitos dos outros. Todo mundo tem que respeitar o meu direito, né? Eu tenho direitos, mas quando me dá na louca de fazer alguma coisa, dane-se o direito dos outros. As pessoas não têm respeito, não têm controle. Nós estamos pintando um cenário aqui, né, do que nós vemos, de fato, cruéis, são más, né, e sem amor para com os bons, ou são inimigos do bem, daquilo que é bom, do que é reto. Isso vai passando tanto na cultura que a gente vê, muitas vezes, antigamente tinha uma história, um filme, tinha o mocinho e o bandido.
Todo mundo torcia para o mocinho, queria ser o mocinho. Agora o ídolo não é o mocinho, o ídolo é sempre o bandido, né? A nossa sociedade está tão corrompida, atores não querem mais fazer o papel do mocinho. Ele quer fazer o papel do bandido, do vilão. Que é esse que faz sucesso, gente. Esse é que fica bem. Isso só é um detalhe, né, que retrata muito do que a gente vê. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós mencionamos certas coisas aqui. Nós vivemos num mundo que nós vemos que a corrupção, todo esse tipo de pecado, que quando se fala de corrupção não é só aquela de dinheiro, mas a corrupção geral do homem, ela vai proliferando, toma conta da sociedade, está enraizada. É o pecado tomando conta do mundo. E isso acontece, talvez de uma forma mais desenfreada num país desajustado como o nosso, mas é uma ilusão pensar que num país onde existe estudo, onde tem dinheiro, que essas coisas não existem. Você pegar aquele homem que está lá, ele tem esses mesmos males que ele tem lá naquele país, o pecado, tá? Talvez não seja tão notório, mas ele está lá caminhando para isso, para essas coisas. Se você pegar ele e colocar ele aqui no Brasil, ele vai ser igualzinho. Porque a natureza humana é propensa para o pecado já. Porque ela é decaída no pecado. E o caminho dela, natural, é esse, o caminho da sociedade humana. Mas no versículo seguinte, versículo 6, né, eu nem revi todas as virtudes aqui, mas pode ler com mais calma cada uma delas, versículo 4, 5, né? Mas olha só, versículo 6, ele fala, porque deste número, ou seja, do meio desses que são assim, como nós lemos antes, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O versículo 13 aqui também é interessante nós lermos, porque ele ainda fala sobre isso. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Por que eu separei esses versículos aqui? Porque Paulo dá a entender que primeiro ele pinta um quadro assim, geral da humanidade, que nós falamos até o versículo 5. Mas do versículo 6 para frente, parece que ele fala de um meio religioso. Já no versículo 5 ele fala que eles têm aparência de piedade, aparência de um certo fervor, mas que isso é falso. Eles negam a eficácia da piedade. E eles se introduzem pelas casas, enganam mulheres tolas. E Janes e Jambres, aqui aparece nome, parece que segundo a tradição judaica, e Paulo era conhecedor dessa tradição, foi trazido aqui, Janes e Jambres, não é dado o nome lá no livro de Êxodo, mas eles seriam aqueles dois magos que, quando Moisés fez o sinal que Deus capacitou ele, com a vara que se tornava em serpente, eles também fizeram. Eles também imitavam
o poder de Deus. Janes e Jambres eram 2 feiticeiros egípcios. E aqui eles são mencionados. E Paulo parece estar ilustrando, usando com esse fato, com essa história, ilustrando o fato de que esses homens dos últimos tempos, corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, mas eles são pessoas que sabem enganar, fraudar a fé. E quanta gente tem sido enganada pelos Janes e Jambres que estão espalhados por aí. Irmãos, a palavra de Timóteo, de Paulo a Timóteo aqui, e é para nós, é acautelem-se, acautelai-vos dessas coisas, que não sejam seduzidos, contaminados, enganados, porque esses falsos mestres aqui, esses Janes e Jambres, eles estão presentes no mundo e eles vão proliferar ainda, imitando a fé. Você olha, parece igreja, e muitas vezes nós nos referimos a algumas como a igreja tal, e você vai ver, aquilo não tem nada de igreja. A maioria das igrejas chamadas evangélicas hoje são centros de feitiçaria. Nada diferente disso. Eles são feiticeiros, são enganadores, são iguais os Janes e Jambres. Não tem nada de Deus, eles são réprobos, ou seja, eles são reprováveis quanto à fé. Eles não têm uma verdadeira fé genuína em Deus, eles não seguem a palavra de Deus. Ser réprobo quanto à fé eles são reprovados diante da palavra de Deus. A vida, o comportamento deles é contrário, eles negam a verdade. Eles estão imitando as coisas de Deus. Estão enganando, como diz o versículo 13. Por isso eu quis ler ele aqui. Eles são homens maus e enganadores. E eles vão continuar indo de mal a pior. Eles vão piorando. Enganando e sendo enganados. Enganando-se a si mesmos também. Um engana o outro, e eles se enganam a si mesmos e enganam os outros. É tanta mentira, é tanta falsidade. Mas isso é natural num mundo onde o pecado impera. Então esse é o retrato de um mundo onde nós vivemos, e nós precisamos estar alertas. Você que ainda não é salvo, você que não se arrependeu dos seus pecados, você precisa tomar cuidado para não ser enganado e continuar vivendo impelido pelo pecado, porque o mundo quer levar a gente para cada vez mais distante de Deus. Vá a fundo nesses pecados ou não, aquele que está sem Cristo vai dar contas do seu pecado diante de Deus, de todos eles, de cada um deles. E quanto mais você se afunda no pecado, com essas características que nós lemos aqui, quanto mais você se torna idêntico, semelhante àquilo que nós vemos nesse quadro, mais distante de Deus você está. E você precisa de Cristo. Se você já tem Cristo, tome cuidado para não ser enredado por essas coisas. Porque o mundo não se satisfaz com isso. Deixa marcado aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, Pedro fala, dá uma palavrinha, mais ou menos sobre esse assunto. 1 Pedro, capítulo 4, ele diz assim, no versículo 2,
para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tá? Então aqui ele pinta um quadro, né, do pecado, mais ou menos o que a gente vê lá em 2 Timóteo. Mas olha no versículo 4, e ele fala: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Sabe, o mundo acha estranho quando nós não andamos como ele anda, porque o errado parece certo para eles. O mundo acha estranho a gente querer fazer a vontade de Deus. Onde já se viu? Isso é um absurdo. Querer ser assim, querer viver desse jeito. Para muitas pessoas, é assim que deve ser. Você tem que se amar, porque se você não se amar, quem vai amar você? Então você tem que se amar e dane-se o resto. É lógico, nós temos que nos amar a nós mesmos. Mas antes nós temos que amar a Deus. E nós temos que amar o próximo como a nós mesmos também. É isso que a Bíblia ensina. Mas não ser amantes de si mesmos e esquece a Deus e esquece do próximo, né? Então, para muita gente, isso aqui se torna o avarento. Você muda o nome, né? Pessoa avarenta. Não, ele não é avarento, ele é determinado. Ou ele é controlado. Né? O amante de si mesmo, bom, é alguém que sabe se valorizar. Percebe? Se você pegar aqui, você vai achando um termo bonito para descrever esses pecados aqui. Ele é presunçoso? Não, ele é seguro. Não é que ele é arrogante, é que ele ele tem um temperamento muito forte, é visto como característica. E aí vai, né? Ele é blasfemo? Não, ele é descolado. E aí vai. Mas o mundo acha estranho que a gente não ande no mesmo desenfreamento que eles, como diz Pedro. Mas, como ele diz no versículo 2, já basta que nós andamos como o mundo queria antes de recebermos a Cristo. Amém? Já basta. Esse tempo passou. O tempo que nós vivemos na carne foi assim. Agora não. Agora, o propósito de Deus é que nós vivamos para agradar a Ele. Então, cuidado com o pecado. Cuidado com o mundo entrando na nossa vida. A palavra de Paulo aqui a Timóteo é: acautelem-se com isso. E que isso sirva também de exortação para aqueles que ainda andam no pecado, que ainda andam longe de Deus. Então, esse é o mundo que nós vivemos. E não vai melhorar. Ele vai de mal a pior. Eu creio na Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Eu até disse para esse colega: olha, a Bíblia e os fatos mostram que você está errado. Porque nós temos visto o mundo crescer em ciência, em conhecimento, não é verdade? Mas isso não tem melhorado o mundo. Os anos, as décadas, os séculos vão passando e a ciência cresce, mas isso não tem melhorado o homem. Ao contrário, o homem continua tão ruim e multiplicando e aumentando a sua maldade. Mas como nós devemos viver nesse mundo, em um mundo assim? Como nós podemos esperar viver num mundo desse modo? Voltando a 2 Timóteo 3, no versículo 14, nós lemos o seguinte: Paulo deu o seguinte conselho a Timóteo, e serve de conselho para nós: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabe o que é isso aqui? Eu estou falando que Timóteo deveria permanecer, né, naquilo que ele aprendeu. Ele fala aqui de uma base sólida.
Nós precisamos, para viver num mundo corrompido, note, muitas vezes o pecado vai nos chamar, vai nos atrair, vai tentar nos engolir. O pecado já tem feito isso conosco, não tem? Então, como é que nós podemos resistir? Nós precisamos ter uma base sólida. Permanece naquilo que você aprendeu. O problema de muitos crentes hoje, sabe o que é? É que ele não aprendeu nada. Aí você vai ficar no quê? Você não tem uma base sólida. Então, nós crentes precisamos ter uma base sólida. Uma vez que você se converteu, uma vez que você agora se tornou um salvo, uma vez que você recebeu o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, estabeleça uma base sólida, com estudo, com conhecimento da palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, você aprendeu coisas, permaneça nelas. Como é que Paulo podia dizer que Timóteo aprendeu? Permaneça naquilo que você aprendeu. E se Timóteo tivesse aprendido coisa errada? Paulo sabia o que foi que Timóteo aprendeu. A gente volta aqui no versículo 10 e pode perceber isso. Nesse mesmo capítulo 3, 2 Timóteo. Tu, porém, tá? Paulo falando de Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo fala para Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Mas o que ele aprendeu? Fala, você tem seguido as coisas que eu passei. A minha doutrina é o meu ensino. Você tem aprendido comigo. Paulo foi um exemplo na vida de Timóteo. Timóteo já teve a sua avó e a sua mãe que apresentaram o Evangelho, elas eram mulheres tementes a Deus, né? Paulo fala de Lloyd e Eunice, mas aqui ele fala do próprio exemplo e do que Timóteo aprendeu naqueles anos que ele andou com ele. A gente tem estudado aqui aos domingos pela manhã sobre as cartas pastorais, a gente falou sobre isso. Timóteo era um jovenzinho quando Paulo passou lá na cidade dele, provavelmente Listra, e acabou levando Timóteo consigo. Numa segunda passagem por lá, levou Timóteo consigo e ele Timóteo acompanhou Paulo nas viagens missionárias dele por alguns anos. Então eles conviveram. Paulo foi um professor, um mestre na vida de Timóteo, e é por isso que ele fala, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Eu sei que eu te passei boa doutrina, você tem visto o meu modo de viver, o meu porte, né? O meu proceder, a minha intenção, você conhece os meus propósitos, você viu tudo que eu busquei fazer, o nosso propósito de glorificar o nome de Deus, o propósito de alcançar almas, de edificar a igreja de Cristo. Timóteo pôde observar a fé de Paulo, a convicção de Paulo naquilo que se refere à relação dele com Deus. Todas essas coisas, né, Paulo pôde dizer
para Timóteo: siga essas coisas, se firme nelas. Porque, Timóteo, nós estamos num mundo perigoso e vai de mal a pior. Irmãos, essa é uma palavra para cada um de nós. Nós estamos num mundo que vai de mal a pior. E nós precisamos vigiar para não sermos corrompidos. Então, a gente precisa, primeiro, estabelecer uma base sólida. Essa base sólida, é lógico que tem que estar em cima, tem que ser calcada na rocha que é Cristo. Né? E, em cima disso, desse ponto de partida, né, esse alicerce, esse verdadeiro fundamento, é que nós temos que trabalhar em todas essas coisas, na longanimidade, no amor, na paciência, na doutrina, na intenção, no modo de ver, tudo isso que Paulo menciona aqui, prontos a sofrer perseguições, porque o crente de um jeito ou de outro, ele vai sofrer perseguições. Muitas vezes, hoje, nós não somos agredidos fisicamente, mas quando nós somos fiéis a Deus, nós somos rejeitados, nós somos perseguidos com deboche, né, com zombaria. Nós somos desprezados. Então, até com medo de sofrer esse tipo de perseguição, muitas vezes os crentes têm feito o quê? Ele tem feito o possível para parecer o mais mundano possível. Né? Bom, deixa eu me parecer com o mundo. Eu vou falar como o mundo, eu vou agir como o mundo. Espera aí, então você vai ser como o mundo. Você tem que ser luz no meio das trevas. E essa luz às vezes incomoda. Incomoda o mundo. E tem que incomodar mesmo. Não é que a gente tem que ser o chato. Não é que a gente tem que ser o radical. Mas a gente tem que ser fiel a Deus. Está firmado naquela base sólida que nós obtemos de Deus. E onde é que nós obtemos isso? É na palavra de Deus. Como eu disse agora há pouco, muitos não podem dizer, fique no que você aprendeu, porque não aprendeu nada ainda. Mas se você não aprendeu nada ainda, corra atrás de aprender. Está em tempo. Amém? Se você aprendeu pouquinho, busque aprender mais. Todos nós precisamos aprender, sempre. Onde nós aprendemos? Vamos para o versículo 15 aqui. Paulo fala que desde a meninice Timóteo já sabia, já conhecia as Sagradas Escrituras. Ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, nas Escrituras. Elas eram mulheres judias, né? E ele foi instruído na palavra de Deus, já. E como ele diz aqui, as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, onde é que nós aprendemos essas coisas necessárias para a gente viver nesse mundo? Onde é? Nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Cada um responde de um jeito, mas é aqui, olha, aqui nós aprendemos. Começa que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, o que, como ele disse, elas nos fazem sábios, as Escrituras, né, nos fazem sábios para a salvação, não só para essa vida, mas para a vida eterna, reflete na vida eterna, porque ela nos faz sábios para sermos salvos, porque ela nos apresenta Cristo.
Jesus mesmo, em certa conversa com seus adversários lá em Israel, mencionou certa vez em João 5,39, nós lemos isso. Se você quiser ir, vá lá, se não, só relembra, é um versículo bem conhecido. Jesus disse para eles: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós examinamos as Escrituras, de fato, nelas nós vamos encontrar as palavras de vida eterna, porque elas testificam de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apresentam Jesus Cristo. Mesmo quando o nome dele não é mencionado, ela está falando dele. E Jesus disse a eles: as Escrituras testificam de mim, e vocês precisam me conhecer para ter vida eterna. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus no que diz respeito a Jesus para termos a vida eterna. Porque é pela fé em Cristo que nós somos salvos. Então, de nada adianta a gente começar a coisa do fim para o começo. Ou seja, tem pessoas que pegam a Bíblia para estudar ela como um livro filosófico. Bom, eles dizem assim: eu sei que a Bíblia é um livro milenar e é um livro repleto de sabedoria. Então eu vou ler a Bíblia por essa ótica. Eu vou ler a Bíblia como instrução para adotar ele como filosofia de vida. Ela vai ser o meu livro de cabeceira da minha cama, né? Eu já vi depoimentos de pessoas assim, que não são verdadeiramente cristãs. Eles nem se professam cristãos, mas eles leem a Bíblia como um livro filosófico. Que, inegavelmente, a Bíblia tem ensinos, princípios de vida maravilhosos. Você quer instrução para criar seus filhos, para conduzir seu casamento, para conduzir seu negócio. Se você não é patrão, você é empregado, como você lidar com o patrão, como resolver problemas. Eu já vi palestrantes que não são cristãos também usarem textos bíblicos para demonstrar como se resolve o problema, como se relacionar bem no trabalho. Então, um monte de filosofia de vida que pode ser extraída da Bíblia. Só que essas filosofias, adotadas como filosofia de vida simplesmente, elas não resolvem o nosso problema, elas não nos fazem verdadeiramente sábios, porque ela tem que começar pela raiz de tudo isso, que é Cristo. Por meio de Cristo nós somos ligados a Deus, né? E a partir daí, verdadeiramente, nós podemos aplicar esses princípios bíblicos de sabedoria, vivendo, não como regra de vida, simplesmente, mas vivendo como uma regra de conduta que nós adotamos por temor a Deus, porque amamos a Deus. Nós temos uma razão digna e entendimento correto para aplicar tudo aquilo que a Bíblia ensina por meio de Cristo. Porque quando nós verdadeiramente cremos em Cristo, é porque nós temos o nosso discernimento espiritual aberto. E nós vamos compreender a Bíblia como um livro espiritual, que ela é, e não como um livro meramente filosófico. A Bíblia tem história, tem poesia, tem aventura, tem profecias,
para alguns, né, vem o livro de Apocalipse como uma ficção fantástica. É melhor que Matrix. É bem melhor que Matrix, porque ele é real. Mas não é ficção. Não é ficção científica. É realidade. É revelação de Deus, é sabedoria de Deus. Nós lemos aqui, então, que na palavra de Deus, nas Escrituras, nós encontramos essa base sólida sobre Cristo, sobre essa fé em Cristo. Nós recebemos toda essa carga de instruções de Deus para sermos verdadeiramente sábios para viver num mundo desse. E, inclusive, para viver eternamente. Sabedoria para salvação, mesmo num mundo tão corrompido pelo pecado como pessoas ainda podem ser salvas. Isso torna a Escritura ainda mais maravilhosa. Quando a gente vê um quadro terrível desse de pecado, isso vai multiplicando, cada vez mais pessoas sendo mais de tudo isso aqui, a gente pensa, vai chegar um ponto onde é tanto pecado que não tem mais salvação. Tem sim, até que Cristo volte. Enquanto o Evangelho for pregado, por mais enterrado no pecado que o mundo esteja, Deus ainda vai resgatar almas, pelo poder da sua palavra, pela ação do seu Santo Espírito, pelo sacrifício de Cristo. Pessoas ainda vão ser salvas, enquanto essa palavra for pregada. Por pior que seja a cultura, a sociedade onde nós estejamos, ainda alguém vai ser salvo. Para nós podermos estar, então, na presença desse Deus Santo. E Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é útil para ensinar. Nós estamos num mundo corrompido. Nós precisamos ser ensinados. Onde é que nós vamos encontrar a instrução necessária? Na palavra de Deus. O crente vai encontrar a instrução na palavra de Deus. Esses dias, um rapaz me consultou pela internet. Pastor, eu estou com uma dúvida sobre uma doutrina, tal. Até briguei com a minha namorada. Tive problemas com ela por causa disso, tal. Ele me expôs qual era o caso, eu tentei explicar alguma coisa para ele da melhor maneira que eu pude, mas tirando coisas da Bíblia. Eu falei para ele, olha, nesse ponto que você está me falando, realmente muita gente fica confusa. E o que aconteceu? Ele falou, eu andei lendo muitos livros teológicos. Eu falei, esse é o problema, vai na Bíblia que você... Tá? A gente começa a pegar muita ideia dos outros. Mas tal teólogo, ele é bom. Tá, pode ser bom, mas ele não é o dono da verdade. Nem tudo que ele escreveu é certo. Mas eu vi o que tal pastor escreveu. Tá? Mas, meu irmão, leia a Bíblia. Ela é a verdade. Um teólogo pode ser bom, um pastor pode ser bom, mas ele vai falar o que ele entendeu muitas vezes. E algumas vezes, o que ele entendeu não é o que é a verdade. Não é o que está lá. O que ele escreveu distorce a verdade que está lá na Bíblia. Não é a realidade exata. Então, a nossa fonte de instrução é a própria palavra de Deus. Porque Paulo diz que a Escritura, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tá? Ela é divinamente inspirada, Deus inspirou para esse proveito, para que ela seja proveitosa para isso, para que ela seja útil para isso, na vida dos salvos, na vida da igreja.
para nos ensinar, para nos redarguir. Ou seja, redarguir é nos questionar, pôr à prova aquilo que nós somos, o que nós aprendemos, o que nós estamos fazendo. Eu comparo com a palavra de Deus e eu sou posto à prova. Eu sou questionado. Para nos corrigir. Ou seja, corrigir, essa palavra quer dizer literalmente, sabe o quê? Restaurar ao ponto certo. Ela não só questiona, bom, eu aprendi o que é o certo, mas eu estou fazendo errado. Fui colocado à prova e vi, comparei, bom, o certo está aqui e eu estou aqui. Mas a palavra de Deus tem a capacidade de nos ensinar, nos conduzir a chegar no ponto certo. Vamos lá, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer do jeito certo. Que gostoso é a gente ver, por exemplo, com aquele casal, né, de nossos irmãos queridos lá em Itaém, mostra de conversão. Antes de erguer a mão no culto, eles já se habilitaram. Nós queremos servir a Cristo, nós queremos servir a Deus. Então nós queremos fazer as coisas certas. Vamos acertar nossa situação de casamento. Vamos lá, vamos no cartório, vamos fazer a coisa direito. Olha, gente, corrigir. Nós começamos errado. Começamos errado, está tudo errado, não tem jeito. Não. Começou errado, mas pode acertar, pode corrigir. A palavra de Deus nos mostra como corrigir. É lógico que os erros do passado não tem como voltar e passar uma borracha, né? Mas Deus perdoa. Se nós estamos verdadeiramente arrependidos, nós somos perdoados. Para Deus é apagado. A gente talvez vai amargar muitas consequências dos nossos erros aqui nessa vida, mas é bom saber que nós somos perdoados, né? E a palavra de Deus nos assegura isso. Mas ela nos leva a corrigir, vai levar a gente ao ponto certo. Se você começou errado, corrija. A palavra de Deus te dá sabedoria para isso. O jeito de corrigir não é fazer do seu jeito, é fazer do jeito de Deus. Amém? É por meio dela que nós somos corrigidos. E ele diz aqui que ela é proveitosa também para instruir em justiça, ou seja, para nos educar. Esse instruir aqui quer dizer educar, treinar. Sabe como você faz na escola? O professor vai lá, tem gente que já, como eu, já saiu da escola faz muito tempo, nem lembra direito como é que funciona, né? Mas como é que funciona a coisa? O professor ensina uma matéria, e depois ele passa exercício. Ainda é assim? Não? Por isso que o pessoal não aprende, né? Mas antes era assim, ensina aqui tal matéria, ensina tal coisa e passa os exercícios. E você vai fazer, e ela vai corrigir, né? A professora, o professor vai corrigir, que você errou. Você fez isso e isso de errado. Então vai fazer mais exercício. O ideal é esse, que você vai exercitando até você se firmar naquilo. Entendeu direitinho e você se exercita em fazer o certo. Mas eu já aprendi. Não, mas faz mais exercício para gravar. Eu tinha uma professora que passava 100 exercícios. A gente ficava doido com ela, né? Professora de matemática. Para que tanto exercício, professor? Não, vocês fazem 20 hoje, mais 20 amanhã. Marcavam tanto para outra semana, o que interessava era que tinha que fazer. Ela era muito severa. Não preciso dizer que eu repeti de ano com ela. Mas realmente ela conseguiu me ensinar muita coisa. E a palavra de Deus, ela nos exercita em fazer a coisa certa. Ela ensina, corrige e pela repetição nós vamos sendo instruídos, educados para fazer a vontade de Deus. Se nós não formos bem exercitados, bem treinados para viciar em fazer o certo, sabe o que acontece?
facilmente a gente é puxado por aquela turma que não se conforma que a gente não corra no mesmo ritmo deles. Lembra que nós lemos lá em Pedro? E eles vão puxar a gente para fazer o errado de novo. É por isso que a gente tem que estar firmado. Não se canse de ler a Bíblia, não se canse de estudar a Bíblia, de meditar nela, de ouvir dela. Se amanhã vier outro irmão pregar na mesma passagem aqui, não se enfade. Fale, opa, peraí, o pastor Valdir pregou nessa passagem aqui, não pense, eu já sei tudo, o pastor ensinou bem para chuchu. Não. Fique atento, porque você vai aprender mais. Se você não aprender coisa nova, você vai ser reforçado nessas mesmas verdades. E se Deus permitir que 2, 3 irmãos preguem a mesma coisa, é porque você está precisando ouvir. Alguém está precisando ouvir aquilo, e talvez não tenha ouvido ainda. Nós precisamos ser exercitados. A palavra de Deus, ela é proveitosa para essas coisas na nossa vida, porque Deus visa que o homem de Deus, mais uma vez aqui a palavra homem é antropos, tá? O homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Para não serem levados, não serem contaminados por esse mundo em que nós vivemos. Quanto pior o mundo, mais resistentes ao mundo nós temos que ser. Amém? Mais vacinados contra ele nós temos que ser. E isso é através da nossa fé em Jesus Cristo e nossa observância da palavra de Deus. Cada dia mais nós precisamos dessa santa palavra. Cada dia mais nós precisamos de Cristo. Nós precisamos mais de Cristo, como diz aquele hino, né? Mais de Cristo eu quero. Nós precisamos mais de Cristo, nós precisamos mais da sua palavra, nós precisamos mais da sua sabedoria. Para viver num mundo tão terrível que nos rodeia. E aquele que está sem Cristo não pode se conformar com esse mundo. Não pode se conformar em viver ofendendo a Deus nesses pecados. Não quer dizer que todo pecador pratique todas essas coisas, essa lista aqui dos primeiros versículos que nós lemos. Ou pelo menos que faça elas todas conjuntamente na sua vida. Talvez faça uma coisa num período, outra em outro período da sua vida. Mas com certeza, se você olhar para dentro de si, você vai ver muitas coisas dessas. Talvez você seja um amante do dinheiro. Talvez você seja blasfemo. Talvez você seja cruel. E um único desses pecados é suficiente para te levar à condenação eterna. Na verdade, a Bíblia diz que quem não crê em Cristo não vai ser condenado. Ele já está condenado. Ele já está condenado, mas ele pode ser salvo pela graça de Cristo. Então, ninguém se estribe naquele pensamento, olha, eu não sou todas essas coisas, até que eu sou bonzinho, porque um só desses pecados seria suficiente para nos condenar. Mas com certeza, nem eu nem você temos um só desses pecados. Nós somos puxados por eles, né, pelo orgulho, pela ingratidão, por essas coisas que nos afastam cada vez mais de Deus. Mas a palavra de Deus, as Escrituras podem te fazer sábio para a salvação. E quando ela apresenta Cristo, quando nós falamos, Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, o Evangelho está sendo oferecido a você.
para que você creia, seja salvo e viva rompendo com esse pecado. E viva sendo instruído pela palavra de Deus para toda boa obra, como nós lemos no versículo 17. Que Deus possa fazer essa obra na sua vida, é o nosso desejo, nossa oração. Que você tenha seu coração quebrantado pelo convencimento que o Espírito Santo faz. Que você possa sentir no seu íntimo o incômodo do pecado, o peso do pecado e a necessidade de Cristo. A necessidade de viver para a glória de Deus.